Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copagel. A força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, bem-vindos a essa edição especial de véspera de Natal, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Nós temos várias informações, edição especial e aquelas entrevistas mais aprofundadas com relação àquilo que acontece no mercado, expectativas, lógico, para o ano que vem, mas todas essas informações você vai acompanhar, não só aqui nessa edição especial, mas também estarão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vamos à primeira participação do João Batista Olive no Fala Produtor. Solta aí, Davi. Olá, João Batista, Vlamir, todos os ouvintes, todos os telespectadores do clube, do Soja e Milho. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar desse ano tão desafiador aí com relação a crédito, renegociação, oportunidades de financiamento, medida provisória 1314. Temos um leque grande aí de notícias para conversar com vocês. Mas agora o Fala Produtor de hoje nós vamos inverter, porque normalmente a gente chama um produtor para perguntar para o Vlamir. Mas como o assunto é dinheiro, interessa a mim, a você e ao Vlamir, eu vou deixar aí, Vlamir, para você fazer a pergunta para o Jânio, o homem do dinheiro. Pergunta aí, Vlamir. A questão principal, João, é que eu queria que o Jânio desse um panorama aí da questão financeira, a questão legal, legislação. O produtor ainda está muito carente, né? E ele precisa de informação para ele se proteger ou ele ter como se beneficiar aí das medidas possíveis, né? Tem muita coisa acontecendo que o produtor está por fora. Dá um panorama rápido aí dessa questão, principalmente legal, medidas novas, legislação, essa questão com relação ao produtor. É com você, Jânio. Ô, Vlamir, João e todos os telespectadores do Clube Tempo e Dinheiro. Olha, a situação do crédito nesta safra, ela é muito complexa e difícil. Primeiro, os recursos do Plano Safra, eles estão basicamente todos comprometidos com as prorrogações que foram feitas e também a taxa de juros, que está muito alta. Recentemente, agora no dia 3 de setembro, foi divulgada a medida provisória 1314, que liberou cerca de 12 bilhões de subvenção da União para refinanciamento de dívidas de produtores que nos últimos 5 anos, 2020 a 2024, nos seus municípios ocorreram perdas em 2 safras. São cerca de 1.463 municípios no Brasil, concentrados grande parte no Rio Grande do Sul e no Nordeste. Porém, essas linhas, elas dependem exclusivamente da boa vontade dos agentes financeiros em utilizá-las. As taxas são de 2%, 8% ou 10% ao ano, sem correção, mas o que a gente tem visto é que, apesar da linha estar disponível, ter o funding, o risco é todo do banco. Então, a gente não vê assim um apetite dos bancos em migrarem para essa linha, porque se eles mantiverem as operações renegociando ou prorrogando nas suas próprias linhas, o juro é maior que 10%. Então, não há sentido de continuar com o risco e diminuir a sua rentabilidade. A medida 1314 também estabelece que os bancos podem fazer negociações com recursos próprios. Os prazos vão até 9 anos, com até 2 de carência. Porém, a taxa de juros que a gente está vendo aí, ela vai de 17% até 22%. Então, a taxa está muito alta, muito alta. Então, e tem algumas exigências bastante sérias, do tipo alienação fiduciária e coisas que tornam o produtor muito refém da negociação.
Então, a condição para o produtor ela é muito, muito, muito desfavorável neste momento. A oferta que os bancos fazem é que, fazendo pela medida provisória 1314, você continua com seu crédito aberto no banco. Porém, nós sabemos que, diante da situação que nós estamos vivendo, não há nenhuma garantia e não há possibilidade de que o banco garanta crédito novo. Por outro lado, tomar crédito novo aí, que as operações que estão na mesa aí sendo liberadas a 22%, 23%, 25%, é inviável para esse cenário de soja que nós temos. Basicamente, é o principal produto brasileiro, tanto soja quanto milho, e até para o café, que vem passando por um momento favorável de preço. Porque a gente sabe que esse preço para 2026 do café, muito provavelmente haverá uma desvalorização, uma volta para a normalidade. Então, o cenário é extremamente preocupante. Medidas foram tomadas, medidas oficiais, mas que elas não representaram assim uma solução que seja viável para o produtor. Não, deixa eu entrar na conversa, Vladimir, porque eu ia perguntar, mas é o custo do dinheiro, tá, taxa de juros reais de 10%, isso inviabiliza o país, a segunda maior taxa de juros do mundo, tal. Aí você está falando que o custo do dinheiro não é apenas 10%, é muito mais, como assim? Olha, para você ter uma ideia, João Batista, o custeio de demais produtores, né? Ele é 14% ao ano. Aí a gente agrega lá 0,5% de análise de projeto, mais 0,5% do projeto já vai para 15%. Soma-se lá seguro agrícola, mais em torno de uns 5%, já vai para 20%. Depois uma reciprocidade em 3%, 23%. Aí vai cartório, vai algum outro seguro de safra, e o crédito acaba chegando normalmente mesmo a 25% ao ano. Então, esse é o custo efetivo. E tem um detalhe, João, só para complementar rapidamente. Esse seguro, reciprocidade, é descontado da conta do produtor. Então, ele faz 1 milhão, ele não recebe 1 milhão, ele recebe 900 mil. Então, o custo efetivo para ele acaba sendo maior, né? Porque ele já deixa, na hora que faz o crédito, cerca de até 10% do seu financiamento em produto, serviço e seguro. Ô, Vladimir, então a gente precisa dizer isso, e graças a Deus nós estamos aqui ao vivo, né, mostrando isso, o Júnior está nos ajudando, como se diz, esfregar na cara dos petistas, ou do ministro da Economia, né? Fernando Haddad disse que não, o agro é muito beneficiado. Meu Deus! Ô, Vladimir, como é que como é que você segura a sua safra pagando um empréstimo de 25%? Explica aí, Vladimir. Olha, João Batista, na realidade, o que eu tenho visto aí, alguns amigos que fazem financiamento, tocam a safra no sistema tradicional com os bancos, está chegando nessa safra 30% o valor, porque, Nossa que nem o Jânio comentou ali, o produtor pega e financia 1 milhão e ele não leva 1 milhão para casa, leva 900 mil. Então, mas ele vai pagar tudo, os tributos, os impostos, os juros e tudo, o sistema em cima de 1 milhão. Então, ele pesa ainda mais. Então, a conta é que o produtor está reclamando que a cada 3 sacas, uma está ficando com o sistema financeiro em função do Brasil, está com essa taxa de juros gigantesca, é tudo culpa do governo mesmo, né? Porque se o governo tivesse controlando as contas públicas, automaticamente a taxa Selic seria 6%, 7% ao ano, e não 15%, né, João? Porque nós estamos com a inflação de 4,5%, então coloca mais 2,5%, 3% de juro real em cima, que seria um padrão para trabalhar, ficaria menos da metade de taxa Selic. Aí, automaticamente, o produtor estaria trabalhando, talvez, com a taxa de 10% ao ano. Ou seja, ele está pagando muito caro. Então, hoje está viabilizando muita gente e vai ser um ano muito difícil, principalmente que aquele que é o arrendatário tem que pagar um arrendamento que não é barato, e arrendamento não é barato no mundo inteiro, então não adianta a gente falar que o arrendamento está caro. Não, nos Estados Unidos é mais caro que aqui. Então, quem não tem a terra tem que pagar arrendamento, isso é custo. E o custo do dinheiro, que é outro fator de produção, ele está hoje o mais caro do mundo aqui. Nós estamos com os juros que o produtor tem que trabalhar mais caro do mundo. E essa é a equalização aí que eu
que o Jânio falou, dos 12 bilhões, há um esperneio. No Rio Grande do Sul, a gente tem contatos lá que a situação é mais grave. Todo mundo reclamando, o dinheiro, essa equalização não chega. E os bancos não querem arriscar, né, João? Porque o governo já tem um crédito liberado, mas o banco tem que assumir o risco, né? E joga o banco, ele não assume risco, João, ele assume lucros. É isso que acontece. E daí o banco, não, se eu Ok. tenho que assumir o risco do produtor, eu não quero nem mexer com isso. É isso que está acontecendo. É Sim. pena, né, João Batista? Mas nós vamos ter uma peneirada. Uma parte dos produtores não vão resistir a essa Meu tempestade Deus. que nós estamos vivendo. Muito bem. Levantamos o problema, né, o Jânio? Aquele axioma, né? Problema, solução, resultado. Qual é a solução? O que você nos indica, doutor Jânio? Olha, o que nós temos conversado com os nossos clientes aqui da Agrois Consultoria, tem colocado para eles assim, é uma prática do mercado, que isso vem acontecendo há muitos e muitos e muitos e muitos anos, apesar de que é aqueles fatos que acontecem, mas que ninguém assume que faz, que são as operações de rolagem, né? Libera uma comercialização, liquida o custeio, lá na frente liquida um custeio, libera um custeio, quita a comercialização e vai se empurrando para a safra seguinte as operações. E cada vez subindo a taxa de juros, aumentando o custo. A nossa orientação para os nossos clientes, que a gente tem dado, é que sempre que possível, priorize a prorrogação das suas operações. Por quê? Com a prorrogação, você garante a taxa de juros que você tem hoje. E, com certeza, ela é menor do que a taxa de juros da próxima operação. Isso aí é fato. Você vai ter aí um aumento numa nova operação de entre 7 até 10 pontos percentuais, ou seja, você praticamente vai dobrar o juro que você está pagando. Então, o primeiro passo é esse, é fazer a prorrogação das operações. Quando não for possível fazer a prorrogação das operações, é fazer a renegociação administrativa das suas dívidas. A gente sempre foca do lado administrativo, porque mesmo considerando toda a importância, a relevância, o bom trabalho que o departamento jurídico faz, os advogados fazem, os bancos têm um departamento jurídico lá que vai brigar por ele e vai mudar o gerente, vai voltar outro, vai mudar o diretor, vai mudar outro, e o serviço jurídico vai continuar atuando. No caso do produtor, numa demanda jurídica, isso vai travar a vida dele ad eterno, né? A gente sempre diz assim, nós temos banco no Brasil que tem 215 anos, né? Então, e estão demandando desde o primeiro dia que o banco foi aberto. Nós não vamos viver 215 anos, né? Ou seja, nós não temos como demandar juridicamente. Claro que existem situações específicas, existem situações, pontos que a justiça ela atua, mas, por outro lado, nós sabemos que muitas decisões tomadas na justiça, na primeira instância, todos os bancos recorrem ao Tribunal de Justiça, depois ao STJ ou ao STF. Então, no caso da justiça, a demanda é muito longa e, às vezes, a gente não tem condições financeiras, emocionais, para aguentar a pressão de oficial de justiça na porta e tudo mais. Então, a nossa sugestão, a nossa orientação é que procure uma orientação profissional de uma empresa especializada em renegociação para cuidar disso. O lema aqui da nossa empresa, João, a gente sempre está com vocês aí, assim, nós somos a ponte entre você e o seu credor e deixe as suas dívidas conosco e vai cuidar do que você sabe fazer de melhor, que é produzir. E com essas duas frases, a gente resume bem o que o produtor deve fazer. A gente que vai falar sobre RJs, as vantagens, vamos falar também de busca e apreensão das máquinas, porque quando você tira a máquina do sujeito, como é que ele vai pagar? Bom, mas enfim, ô Jânio, Vladimir, mas também complicou um pouco, eu sou muito modesto, complicou muito a vida do produtor, porque acabaram os mata-matas, não é isso, Jânio? Acabaram, né? Nunca acabaram, João, apesar da lei proibir isso há mais de 10 anos, por lei, né? Eu trabalhei 40 anos no sistema financeiro e desde que o dia que eu entrei era proibido mata-mata. Mas ele continua acontecendo, infelizmente. Ainda continua acontecendo. E uma das causas dessa situação de endividamento que os produtores estão é isso. Porque nós viemos na safra 22, 23, tomar plantão com
insumos muito caros, guerra da Ucrânia e tudo mais. Colhemos uma safra, o custo foi muito alto. Na safra 23, 24, nós tivemos uma queda muito grande de produção e preço. E 24, 25, todo mundo tinha expectativa de melhoria de preço, e a safra foi normal, se podemos dizer, Sim. mas os preços continuaram ruins. Ou seja, o produtor perdeu muito dinheiro em 23, 24 por dois motivos: pela quebra de produção e pela queda de preço. E ele vem empurrando essa dívida para frente na expectativa de resolver. Como nesse primeiro semestre do ano aconteceram uma quantidade enorme de recuperações judiciais, e aí, João Batista, a recuperação judicial, ela está prevista em lei, ela é legal, ela está registrada, não há nenhuma crítica quanto a isso, mas a gente sabe que muita gente... o tempo dirá quem fez recuperação judicial e quem usou o mecanismo. Aqui eu não tenho a menor condição e a menor possibilidade de avaliar ou opinar sobre qualquer um dos produtores e empresas que tomaram essa decisão. Mas esse volume expressivo de RJs encurtou muito o crédito. Nós tínhamos uma entrada forte de dinheiro dos FIAGROS, dos FIDICs, isso parou, isso aí zerou. Então, o crédito ficou muito mais caro, mais difícil, e tornou o desafio da safra muito pior. Outra questão também, João, que se abordou, é a questão das buscas e apreensões de máquinas. A Justiça brasileira tomou uma decisão de que essas máquinas podem ser apreendidas. Nós temos casos de clientes nossos, pequenos produtores do Pronaf, que têm um único trator para tocar a sua atividade, e a máquina foi apreendida. E aí nós vamos conversar sobre, então vamos liquidar o contrato, vamos resolver. A proposta do banco da fábrica foi a seguinte: a revenda autorizada da marca diz que o trator vale 180. O banco da marca autorizada quer receber o trator por 110. Ou seja, há um prejuízo extraordinário para o produtor. Então, isso é totalmente irracional. Eu não sei como é que passa na cabeça desses banqueiros de bancos de fábrica de tomar essa atitude tão radical, de tomar máquinas de produtores de todos os portes, porque será que eles não estão pensando em vender de novo? Será que os produtores brasileiros, quando forem comprar uma máquina agora, vão olhar para a marca e falar assim, a marca tal toma o trator? Será que eles não estão dando um tiro nos dois pés e um na cabeça, não? Tomando essa atitude maluca? Vlamir Brandalize. Ô, Vlamir, deixa eu acrescentar mais uma perguntinha aí. Também, né, na conversa, né, Vlamir? Será que vale a pena fazer RJ? Porque, aparentemente, você sai do sufoco, depois você fica, né, tem uma fila de advogados para você atender, né? Você vira especialista da sua profissão, né, Jânio? Pois é. A questão da RJ, João, é o seguinte, ela é uma medida legal prevista em lei. Isso é fato. Porém, o que a gente tem percebido é que os produtores têm tomado essa decisão premidos pelas promessas de vantagens extraordinárias, que elas não existem. A primeira dificuldade que eu pessoalmente, porque João, eu pessoalmente, assim como o Vlamir, sou produtor rural. A minha família está nesse negócio já desde 1700 e pouco, quanto meus antepassados chegaram no Brasil vindos de Portugal. Então, assim, nós estamos nesse negócio há mais de 200 anos. Então, assim, você perder o controle da sua propriedade é uma coisa muito complicada, porque com a RJ você vai ter um administrador judicial. Você não vai poder comprar um parafuso sem a autorização dele. Eu não sei como é que o produtor vai conseguir lidar com isso, certo? Isso é uma dúvida grande que eu tenho. Esse é um problema. Segundo problema é o custo da RJ. Ela é cara, ela é muito cara. Terceiro é a questão da imagem, que fica muito prejudicada. E também algumas decisões judiciais que foram tomadas recentemente, como, por exemplo, excluir das RJs as cooperativas de crédito, as alienações fiduciárias, e um monte de operações que saíram e que tornam o cliente muito vulnerável. E, para concluir, João, agora, por incrível que pareça, já existem alguns agentes financeiros
especialistas em emprestar dinheiro para quem está em RJ. Mas veja só, quem está com a RJ, se tomar um crédito novo, se ele deixar de pagar, a RJ dele se transforma em falência. E aí ele vai tomar esse crédito no mercado numa taxa muito alta e ele vai ficar refém dessas coisas. Então, em vez de melhorar a vida dele, só vai piorar. Então, Nossa assim, Senhora, nem fala. assim, é muito Nem complicado. fala. É muito Nem complicado fala. pensar na RJ para o produtor rural. Uma empresa, por exemplo, uma empresa normal, um armarinho, sei lá, qualquer coisa, ele faz uma RJ e continua com a porta aberta, né? Nós temos N casos aí, né? Tá certo? Mas o produtor, né? Ele tem que seguir a vida, né? Não, Vlamir? Olha, João, nesse ano passado, esse ano, houve um crescimento bem grande aí nessa questão de RJ. A grande questão é que muitos entraram, né? Pedindo e entraram na RJ. Agora vamos ver quantos vão conseguir sair dela, né? Esse que é o gargalo, né? Porque os obstáculos são muito grandes. Quantos que vão sair com saúde para continuar? Aí que é a dúvida. Aí eu tenho uma dúvida grande nisso, se alguns vão conseguir sair. Porque foi feita muita promessa, legalmente foi feito, provavelmente que está tudo dentro da lógica, mas o sistema financeiro é muito duro daí depois da sequência, né? Que nem foi comentado. Você pegar depois um novo empréstimo para tocar a safra, certamente vai ser um juro de agiota, né, João? Daí não vai ser no sistema financeiro, né? Quem que vai? Sim. A coisa vai complicar mais. Tem muitas perguntas, mas deixa eu fazer uma pergunta minha própria, aqui, da minha escolha como jornalista, viu, Jean? E também para você, Vlamir, que você é um especialista em economia do agro. O motivo de toda essa crise dramática, na minha concepção, eu quero que vocês me confirmem, é o fato do produtor não saber fazer hedge, fazer proteção de preço, seguro de preço. Quando está bom, segura esse treco. Porque a gente, né, pelo menos você mata aquela dívida, você não sabe do dia seguinte. E, ao mesmo tempo, a gente vê o progresso, a pujança do agro americano, que lá tem leis, tem um monte de coisa, tem cultura e tal, mas eles fazem hedge. Seria essa a solução que a gente está batendo aqui nesse ferro frio, hein, Jânio? Que seria uma solução para não tirar os caras que estão. Porque agora, pelo que o Jânio falou, tem duas figuras de linguagem. O cara que está com a faca, com a corda no pescoço, e tem o scalper querendo, né, deixar o produtor igual o Vlamir aí, sem cabelo. Hein, Jânio? Será que tem condição do produtor fazer proteção de preço? Eles têm essa cultura? Um dia a gente pode ver isso? Ô, João, a gente já fala sobre isso há mais de 10 anos, pelo menos. A gente sempre conversa sobre isso. E eu penso que isso é uma condição fundamental para que o produtor tenha um mínimo de independência. Eu, quando era executivo do Banco do Brasil, isso, todo mundo sabe que eu trabalhei lá, não estou falando isso para fazer propaganda nem nada, mas é dizer o seguinte, existem mecanismos de proteção de opções. Eu penso que se o produtor brasileiro não aprender a fazer opção, ele vai continuar refém ad eterno, eternamente. Assistindo filmes aí do Velho Oeste, a gente lembra e vê lá que quando o gado saía lá do interior dos Estados Unidos, lá do Texas, do Alabama, de qualquer outras regiões, Novo México, etc., e ia para Chicago, naquela época já existia a hedge. Eles já faziam proteção de preço. Então, assim, é fundamental, é essencial, é a solução para o negócio. Então, não fazer operação de proteção talvez seja o maior pecado da agricultura brasileira, se a gente pode dizer assim. Vlamir, você como professor de MBA concorda com essa posição? Olha, João, o sonho nosso é que o produtor esteja preparado para fazer um sistema de opção, pelo menos para garantir o custo básico de produção dele, para ele não correr risco, né, João? Acho que chegando a isso já seria mais que sucesso do produtor, porque nós temos uma grande vantagem, né? O Brasil é privilegiado, né? Nós temos condição de fazer 3 safras por ano. O clima nosso é um clima ideal para lavouras, não tem neve. Tem problema, sim, não existe clima perfeito, né, João? Mas
a questão da comercialização, que é aí que envolve o sistema de negócio via opções, ele ainda tem que ser muito melhorado pelo produtor. Nós avançamos muito em área, o produtor expandiu, cresceu, muito dessas RJ aí estão sendo apontados aí porque o produtor saiu de 3 mil, 4 mil hectares para 5, 8, 10, 15, 20 mil hectares em questão de poucos anos. Isso não acontece no mundo, isso não é realidade, é só aqui. São crescimentos, às vezes, que o produtor não consegue ver, que não se sustentam no longo prazo, mas que a comercialização através do sistema de proteção de bolsas é a melhor maneira, é isso mesmo, porque Chicago Indiscutível. tem cento e poucos anos de idade, né, a operação lá na Bolsa. Pessoal, assim, o nosso tempo está se esgotando, infelizmente nós temos que cumprir os tempos, né, os períodos. Então, assim, o Jânio, certamente, não é nem convite, o Jânio está convocado a vir mais vezes aqui, porque tem muitas perguntas, né? Claro, tem que aparecer aqui. Mas como eu falo a produtor, né, Vlamir? Vou deixar, como eu sou bonzinho, vou deixar para o Jânio fazer uma pergunta em nome dos clientes dele para o Vlamir sobre o agro, sobre o mercado. Vai aí, Olá. Jânio. Olá, Mira, os nossos clientes têm comentado muito que estão optando por usar sementes próprias, de soja principalmente, e eu queria saber de você, da sua perspectiva aí como consultor, se isso pode trazer algum impacto em termos de produtividade, em termos de resultado na lavoura, se compensa, se vale a pena tomar essa atitude, e também como é que está o mercado de sementes aí do Brasil, se ele sentiu algum impacto por essa decisão. Eu falo isso porque, pelo menos, alguns produtores que são nossos clientes, que plantam áreas superiores a 1.000, 1.500, até 5.000 hectares, me disseram que estão tomando essa atitude. Ixi. Olha, Jorge, eu tenho visto, sim, em alguns casos, principalmente nos estados centrais, vamos dizer assim, e fronteiras novas, né? Onde que pega aí já parte Tocantins, parte Maranhão, onde que o produtor está expandindo e próprio Mato Grosso já tem alguns casos que o produtor acaba fazendo algum quadro de lavoura para semente própria. Isso acontece até com gigantes do agro, né? Gigantes da produção. Alguns desses aí eles fazem um controle de qualidade de lavoura para a produção de semente, que é muito mais sofisticado e que requer muito mais tecnologia que uma lavoura normal, né? Mas eu não tenho sentido muito impacto, porque como o Brasil vem crescendo ano a ano, mais de 1 milhão de hectares, as sementeiras sentem um pouco. O que a gente sentiu nas sementeiras, a gente até trabalha com algumas sementeiras, é que cada vez está mais competitivo o mercado. E o que está fazendo a diferença nesse setor de sementes? É a qualidade e o resultado que essa semente está dando ao produtor, porque algumas sementeiras que faziam aquela semente mais popular, vamos dizer assim, que é quase o mesmo padrão de que o produtor fazendo uma boa lavoura para ele fazer semente, esse pessoal não está conseguindo evoluir, ele não está conseguindo avançar, porque ele manda um lote, daí o produtor diz, não teve a germinação, não teve o vigor, tem processo jurídico, tem que voltar a semente. E as empresas sérias do setor de sementes continuam evoluindo, porque que nem eu não uso um grão próprio, eu uso semente comprada, que eu sei que eu vou ter uma rentabilidade de, no mínimo, 5, 6, 8, 10% a mais, só nessa questão de um produto sair de uma sementeira que produz qualidade. Produtor tem esse perfil de momento que situação financeira aperta, tem, mas certamente você tem um resultado econômico da semente, talvez no primeiro ano com uma pequena queda no potencial produtivo, mas no segundo ano em diante você perde muito mais e essa escalada de crescimento de produtividade que a gente está tendo no Brasil, você acaba perdendo esse ritmo, né? Você vai ficando naquele produtor de 55, 60 sacos por hectare,
quando ele chegou a colher 70, e daí aquele que está nos 80, 90, 100 sacos por hectare, esse fica para trás, que esse já vai ficando basicamente em cima de sementes, né? Você olha hoje, a semente é para quem é produtor de semente. O produtor, se ele for produtor de semente, ele vai fazer, né? Vai fazer bem feito. Mas quem é produtor de grão tem que buscar a melhor tecnologia econômica, que às vezes não é a da semente, né? Em ano que você está mais apertado aí com valores, talvez a tua tecnologia é para buscar uma boa produtividade, mas não vai ser aquela produtividade que vai dar um grão semente, né? Vai dar um grão comercial, que é o que a gente está hoje, né? Hoje nós estamos para buscar alta produtividade do grão comercial, porque a semente ela custa mais. E esse mercado de sementes está muito competitivo, né? Um rápido comercial, intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações nesta edição especial de véspera de Natal aqui do Tempo e Dinheiro. Até já! Quem não gosta de acordar de manhã e tomar aquele suquinho de laranja? Oh, gente, que beleza! A LS Tractor sabe que esse momento começa no campo, com o produtor rural que merece um trator especial para sua atividade. A série MT-7 foi desenvolvida com a parceria de produtores brasileiros para atender tudo o que precisam e dar show no pomar. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A força que vem de dentro. Show Rural Copavel, de 9 a 13 de fevereiro de 2026, em Cascavel, Paraná. O Clube do Tempo e Dinheiro tem agora 2 presentes para você saber mais. O curso de opções do Maurício Bellinello, gratuito, e o curso do Vitor Caso de comercialização da sua safra, mercado físico. Então entre no Clube do Tempo e Dinheiro e ganhe esses 2 presentes. Transforme a sua assinatura numa assinatura anual ou entre no clube já através de uma assinatura anual e você tem à sua disposição esses 2 presentes do Clube do Tempo e Dinheiro. Comece o ano muito bem informado e bem protegido. Saiba antes, proteja-se contra os riscos e vamos em frente. Bom, nós vamos fazer um balanço do mercado de café em 2025, projeções agora para 2026, um ano marcado pelas eleições. Será que isso altera o rumo ou o ritmo das negociações no mercado de café aqui no Brasil? Para tanto, nós vamos até o escritório Carvalhais em Santos, conversar com Eduardo Carvalhais, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo mais uma vez nessa edição especial aqui do Tempo e Dinheiro. Carvalhais. Boa tarde. Vivemos realmente um ano diferente para o café esse ano e, novamente, na minha opinião, o ano que vem vai ser bastante instável, por tudo isso que eleições no Brasil, eleições nos Estados Unidos de meio de mandato, as confusões todas que nós estamos vendo na Europa, na Rússia. Vai ser um ano, em termos político e de economia no Brasil e no mundo, bastante instável. Isso pode refletir alguma coisa no mercado de café. Agora, por outro lado, nós estamos terminando o ano aqui sem estoques excessivos em lugar nenhum, ou seja, estamos embarcando a safra 2025
2026. O balanço até agora, até o mês de novembro, mês de dezembro, nós não temos os números, só vamos ter esses números no começo de 2026. Nós devemos fechar aí esse ano com mais de 20% de embarques abaixo do ano passado, alguma coisa assim, talvez um pouco acima disso, 21%, 22%. E o interessante é que os preços foram muito melhores. Até os números que nós temos que são até o final do último mês de novembro, nós embarcamos 21% a menos de café do que o ano passado, que foi um ano recorde, que nós passamos pela primeira vez na história dos 50 milhões de sacos exportados, mas a receita cambial de janeiro até novembro deste ano, em 2025, apesar de termos embarcado tão menos, ela é bem maior que o do ano passado. Tivemos a receita cambial 25% maior. Portanto, o Brasil exportou um volume menor, mas teve uma receita cambial muito melhor que a do ano passado, que já tinha sido boa também. Portanto, isso deve também refletir no ano que vem, em termos de preço. Agora, mês de dezembro, nós tivemos um mês mais calmo de negócio, principalmente a partir do dia 10 de dezembro, quando as cotações de Nova York e Londres recuaram um pouco mais. Isso talvez reflexo do começo do ano, dessa esperança dos compradores, dos operadores em bolsa, e com o início do período de chuvas no Brasil, isso aponte uma safra maior no ano que vem, o que não dá para enxergar até agora, só vamos ter uma ideia disso lá para o final de fevereiro, início de março, E essa instabilidade deve continuar. Com os preços menores, o mercado físico brasileiro, que já era devagar, recuou mais ainda, estamos assistindo poucos negócios, e isso deve só ser retomado a partir da primeira ou segunda semana de janeiro. Vamos ver o que vai acontecer. O que chama também a atenção, que apesar de nós termos exportado aí até novembro 9.800.000 sacas a menos que o ano passado, os armazéns não estão cheios. Quando nós chegamos no final de junho, quando terminou o ano safra 2024-2025, o mês de junho foi o último mês desse ano safra brasileiro, os armazéns estavam muito vazios. Isso é atestado pelas cooperativas, por donos de armazéns gerais, por toda a estrutura de armazéns e os produtores falando a mesma coisa. Portanto, nós começamos esse ano safra que nós estamos vendo agora com os armazéns vazios. A safra não foi brilhante, já exportamos desses cafés de julho até agora. Vamos ver como é que vai ser o próximo ano. Mas nós vamos continuar assistindo muito sobe e desce, e o tamanho da próxima safra, que nós já sabemos que não vai ser recorde, como alguns operadores falavam no final do ano passado, início desse ano de 2025, ela pode vir a ser ainda uma boa safra, mas uma safra recorde está afastada por nossos agrônomos, por nossos produtores. Eles falam que os problemas climáticos nós já tivemos até agora, ou seja, com secas, frio no nosso inverno, granizo em algumas regiões. Agora tivemos alguns dias de calor nesse pré-verão aqui, nesse final de primavera. Tudo isso fez com que eles já tenham certeza que safra recorde nós não vamos ter o ano que vem. O resto nós vamos ter que viver o dia a dia. Ora, Carvalhais, esses 9.800.000 sacas a menos, deve-se à ausência desse café a ser exportado ou efeitos do tarifaço que, eventualmente, barrou um pouquinho as importações? Qual que é a equação, qual que seria o resultado disso daí? Tarifaço ou café a menos para ser exportado? Não, nós temos menos café, tanto como eu disse, que nós terminamos o mês de junho passado, o mês de junho de 2025, os armazéns vazios, quando terminou o ano safra. Então, nós não teríamos condições de ter exportado mais do que nós exportamos no primeiro semestre. E agora, no segundo semestre, a tentativa dos compradores de comprar um pouco mais barato e a resistência dos nossos produtores, eles venderam café todos os meses, tanto que nós embarcamos café no mês a mês. E a tendência de ir vendendo aos poucos fez com que os embarques não fossem brilhantes também nesse segundo semestre. Mas nós não teríamos café para repetir o desempenho do segundo semestre do ano passado. O tarifaço, eu costumo dizer, agora que ele acabou, que é aquela história do bode na sala, né? A situação já vinha muito difícil para a cafeicultura mundial, não existia café sobrando pelos problemas climáticos, não havia café sobrando em nenhum país produtor, e os estoques nos países consumidores eram baixos, né? Quando veio o tarifaço do Trump,
Isso aí desorganizou o mercado mundial de café, não só o mercado americano, porque o maior consumidor de café do mundo colocou uma tarifa de 40% em cima do maior produtor e exportador do mundo e maior fornecedor para o mercado americano. Isso atrapalhou o mercado, porque os torradores americanos começaram a procurar café em outras origens, como não tem café sobrando, quando eles conseguiam comprar alguma coisa, deslocavam quem receberia aquele café normalmente e eles vinham ao Brasil, né? Tanto que nós não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior comprador de café, mas ele compra 8%, 9% das nossas exportações. Nós temos mais 120 compradores do café brasileiro, 120 países que consomem esses cafés. Então, lógico que atrapalhou, mas foi como aquilo, botou o bode na sala. Acabou os 40%, o pessoal lá fora, os traders, os analistas achavam que o preço ia cair, porque ia ter uma maior oferta de café, isso não aconteceu. Ou seja, o que aconteceu, nós tiramos o bode da sala, mas a situação continuou como estava antes do tarifaço, bastante difícil. Essa é a minha visão do que aconteceu com o tarifaço. Duas questões antes de mais nada, antes de encerrar, e agradecendo sempre a tua disposição a falar conosco, né? Vai parar agora no finalzinho do ano, merecida pausa, né? Até porque o mercado dá uma trégua também. Nós temos aí as exportações em relação ao café, o café beneficiado, aliás, o café em pó, né? Aliás, o Solúvel. Solúvel, né? Sumiu o termo aqui, né? Mas as exportações, elas têm tido alguma dificuldade? Houve um embarque menor? Como é que está essa dependência externa em relação ao café solúvel aqui do Brasil, Eduardo? Esse é um ponto negativo, na minha opinião, bastante negativo, né? Porque a tendência das exportações do solúvel, com uma taxa de 40%, se continuar essa taxa, eu não vejo razão para isso. Nós somos tradicionais exportadores de solúvel dos Estados Unidos, né? Nós temos 1/3 do mercado consumidor americano de solúvel. Isso está atrapalhando, desloca 40% a mais num produto que nós temos concorrentes, produzido principalmente a partir do Robusta Conilon, é uma coisa muito ruim. Nós esperamos que, no começo do ano, os nossos negociadores, tanto da iniciativa privada como do Itamaraty, consigam convencer o governo americano que não tem sentido essa tarifa em cima do nosso Conilon, do nosso solúvel. Isso é, sim, um fator ruim e que vai se continuar. Por enquanto, eles vêm comprando em menor quantidade, mas vêm comprando. Não existe fornecimento no mundo todo nesse volume que eles precisam comprar, né? Mas se persistir por muito tempo, os nossos concorrentes vão começar a investir em novas unidades, novas fábricas de solúvel, e isso pode nos atrapalhar. Portanto, eu acho que nós temos que focar muito, tanto as lideranças toda a cafeicultura brasileira, como as lideranças dos compradores americanos e do nosso Itamaraty, como eu disse, focar em nós conseguirmos derrubar essas tarifas que não têm sentido em termos econômicos, não só nem para o Brasil, nem para os americanos. Não vai acontecer, mas isso é um fator negativo quando nós terminamos o ano de 2025. Bom, para finalizar, eleições de 2026 interferem no segmento? O mercado segue atento a clima, produção, produtividade? Eleições têm algum peso sobre o segmento, o mercado do café ou não? Só se pesar sobre o juros, sobre o custo do dinheiro, isso pode atrapalhar, né? Agora, também o ambiente ruim nunca é bom para o consumo de coisa nenhuma. Nós esperamos que essas eleições não atrapalhem o consumo de café e os negócios de café. Eles vão ser mais perturbados pela falta de estoques no Brasil e no mundo e pelo clima. Nós temos que torcer por boas chuvas e temperaturas não tão altas em janeiro e fevereiro, quando é a fase crítica de crescimento dos frutos, e que nós teremos que ter boas chuvas. Além disso, a falta de chuvas, o calor, também pode contribuir para uma queda maior de frutos antes da hora da colheita. Portanto, daqui para frente, o clima vai ser muito importante para o Brasil. Até o ano que vem, um bom Natal para todos que nos ouvem, um bom ano novo, e que o ano que vem venha com um clima bom para a cafeicultura brasileira e para os negócios de café no Brasil. Olá. Em novembro, junto à melhora em relação à demanda para carne bovina,
tanto no mercado interno e a continuidade, né, de bons volumes enviados para o mercado externo, a gente observou também uma menor disponibilidade de animais terminados quando comparamos com o mês anterior. E esse cenário colaborou para preços firmes para a arroba do boi gordo. Então, considerando o preço médio de novembro para a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo ela teve uma alta de 3,7% em relação a outubro. E confirmando esse cenário, a gente trouxe, então, os dados em relação aos abates. Considerando o abate CIF, foram abatidas 2,4 milhões de cabeças, o que representa uma queda de 13,5% em relação ao mês anterior. Entretanto, quando a gente compara esse número com o mesmo período do ano passado, esse valor é 11,5% maior. O volume de machos abatidos em novembro foi 11,9% menor que em outubro, e de fêmeas tivemos uma queda de 16,8%, também fazendo essa comparação mensal. E aí vale a gente destacar que em 2025, somente em fevereiro, em abril, tivemos um volume de animais abatidos menor quando a gente faz a comparação anual. Considerando, então, a somatória de janeiro a novembro de 2025, temos um volume de animais abatidos 5,9% maior que 2024. Então, deveremos ter, né, aí em 2025, produção recorde pensando em carne bovina. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, a todos, mais uma vez, nosso muito obrigado. Desejos de um Feliz Natal com você, sua família e a todos que o rodeiam com carinho, amor e, lógico, muita saúde. É o que a gente deseja aqui da equipe do João Batista Olive, do Tempo e Dinheiro, capitaneada aí em Americana, pelo Davi da Luz, família, e aqui de São Paulo, por mim, Sérgio Braga, e a todos que estão nos acompanhando nessa edição especial do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, Feliz Natal e até amanhã. Amanhã tem mais informações especiais aqui no Tempo e Dinheiro, a partir das 13 horas, horário de Brasília.